Olá, minha gente, tudo bem? Nós vamos iniciar agora a última parte teórica da disciplina, né, desse assunto de padrões geográficos e históricos de diversidade. Então, essa aula de hoje é sobre um assunto que eu acho muito interessante, né, gosto muito. A gente conhece ele como teoria do equilíbrio da biogeografia de ilhas, ou de maneira mais resumida, é simplesmente biogeografia de ilhas. Bom, por quê? De onde vem o interesse de se estudar ilhas, né? Primeira coisa, né? Ilhas, elas tendem a ser ambientes mais simples, né, de se manipular, né? Porque elas são completamente isoladas. Geralmente elas são mais simples no sentido de ter menos espécies, ser mais pobres pelo fato de serem isoladas, né? Serem isoladas. Vamos pensar em ilha inicialmente como uma ilha oceânica, né? Então, do ponto de vista de colonização de espécies, quais seriam as espécies que podem colonizar uma ilha oceânica? São as espécies que ocorrem no continente, nas áreas continentais mais próximas. E as ilhas, elas tendem a ser um subconjunto de espécies que existe no continente, né? Quanto mais isolada a ilha, você tende a ter menos espécies, né? Então, assim, é muito mais fácil manipular experimentalmente um ecossistema, uma ilha, do que um ambiente continental, né? Daí vem o interesse de se estudar ilhas. Então, essas ilhas, elas são um subconjunto de espécies que ocorrem no continente, né, nas áreas continentais mais próximas, né? Então, nós podemos, de acordo com a distância ou com o tamanho dessas ilhas, nós podemos ter combinações diferentes de composição de espécies em relação ao que está disponível no continente. Então, nós podemos ver respostas ecológicas e evolutivas, né, de acordo com a presença ou ausência de espécies nesses ambientes, né? Então, isso nos propõe, isso oferece para a gente um ambiente interessante de se realizar diversos tipos de estudo, né? Então, por exemplo, né, exemplos de estudos em ilhas, estudos de exclusão de predadores, né? Então, tem muita coisa feita com competição interespecífica, né, com competição entre espécies diferentes, que foi realizado em ilhas oceânicas, né? Então, por exemplo, um estudo com anoles carolinenses e anoles sagrei, dois lagartinhos. Então, eles no Caribe é um dos locais mais estudados, justamente por essa pretensão dessa condição ideal de se realizar esses tipos de estudos. São ilhas muitas vezes pequenas, que têm combinações diferentes de combinação de espécies, das espécies que estão disponíveis no continente. Então, basicamente, os autores compararam ilhas próximas, né, ilhas onde existia uma única espécie e ilhas onde existiam mais de uma espécie convivendo. Então, aqui seria onde a Anolis carolinensis vivia sozinho, né? Aqui seria numa ilha, né, onde um potencial competidor ocorria, né? E aqui seria a ilha onde ocorrem as duas espécies. Então, no eixo X nós temos a altura do puleiro, né? No eixo Y nós temos a frequência com que esses indivíduos eram encontrados nesses puleiros, né? Basicamente, o cara foi na ilha, ele avistava o lagartinho e ele calculava a altura que o lagartinho estava em relação ao substrato, né? Então, ele via, de maneira geral, qual a altura na árvore, né, no puleiro que ele usava, a altura em relação ao substrato. Então, a Anolis carolinensis, quando vivia sozinho, ele era muito mais frequente em puleiros mais baixos, né, em puleiros mais baixos, né, no chão, né, aqui é 20, né, no chão, aqui é o mais baixo possível, aqui é mais alto, né. Então, ele se encontra nessa faixa aqui de altura, né. Bom, em ilhas onde a Anolis carolinensis convivia com outra espécie, que é o Anolis sagrei, olha aqui, nos puleiros mais baixos ele deixou de ser frequente, ficou mais raro, tem menos indivíduos, né, eles ocorrem com menos frequência nos puleiros mais baixos e começam a ficar mais comuns em puleiros um pouco mais altos.
Agora, vamos observar a distribuição, o uso do poleiro pela espécie que seria o potencial competidor, que é o Anolis sagrei. Vejam qual a altura de poleiro mais frequente que ele utiliza, justamente os poleiros mais baixos. Ou seja, claramente, olhando isso aqui, a gente já pode dizer que essa espécie aqui, ela parece ser melhor competidora, a Anolis sagrei, melhor competidora do que a Anolis carolinensis, porque quando a Anolis carolinensis fica sozinha, ele ocorre por todo o extrato de poleiros, desde os poleiros mais baixos até os poleiros intermediários, né? Bom, quando ele começa a conviver com a Anolis sagrei ocupa totalmente esses poleiros mais baixos, e a Anolis carolinensis deixa de ocupar esses poleiros, ou seja, essa espécie deve ser melhor competidora, deve preferir usar os poleiros mais baixos e obriga a Anolis carolinensis a usar poleiros mais altos. Ok? Então tá aqui a Anolis sagrei e a Anolis carolinensis. Outros exemplos de estudos sobre competição interespecífica, né? Nessas ilhas aqui, Grand Cayman, né? Existia só uma espécie de um bichinho, de um lagartinho lá, né? Esse bicho, vocês estão vendo aí, falei dele, vou falar de novo agora. Na verdade, esse é o gênero de vertebrados que mais tem espécie no mundo. É um dos gêneros mais estudados de vertebrado, e a grande maioria das espécies são do Caribe. Então, muitos desses estudos de competição ou de exclusão de competição interespecífica de predação são realizados no Caribe com esses bichinhos aqui. Então, nessas ilhas aqui, Grand Cayman, existia uma única espécie, Anolis conspersus, e foi introduzido uma espécie chamada Anolis sagrei, que vocês já viram agora há pouco a foto. Essa introdução não necessariamente é uma introdução de uma espécie exótica, na verdade são ilhas pequenas que se formam com ciclos de marés, né? E essas ilhas podem ser manipuladas experimentalmente pela introdução de espécies que ocorrem nas ilhas maiores ou nas áreas continentais. Então não é uma introdução de um bicho exótico, é simplesmente uma manipulação de um ecossistema, né, natural, sem esse dano de introdução. São ilhas pequenas que não duram muito tempo, né? Alguns anos elas podem desaparecer. Então, essa espécie Anolis sagrei, ela ocorre de maneira geral em vegetação aberta, não ocorre em área fechada, em mata. A espécie Anolis conspersus, a espécie que ocorria originalmente, era uma espécie generalista, ela ocorre tanto na área aberta quanto na área mais fechada. Bom, o que aconteceu? Né? Tá aqui Anolis conspersus e tá aqui Anolis sagrei. O que aconteceu? Eles compararam o uso de microhábitat antes e depois da introdução, né? Então, em área aberta, né, onde antigamente só existia Anolis conspersus, mas a Anolis sagrei agora ainda é abundante, a espécie original, a Anolis conspersus, está utilizando poleiros mais altos, ou seja, ela foi empurrada para o extrato mais alto do ambiente. Porém, em áreas de vegetação fechada, onde a Anolis sagrei continua não ocorrendo, né, eles não perceberam nenhuma diferença no uso do microhábitat da espécie original, Anolis conspersus. Okay? Isso mostra que a Anolis sagrei é um ótimo competidor e ele obriga a outra espécie a usar porções diferentes do microambiente. Uma coisa super interessante é que num prazo muito curto, de menos de 10 anos, eles já conseguiram começar a perceber diferenças nas gerações, né, de Anolis conspersus, né, com dedos e garras maiores, ou seja, mostrando que essa interação interespecífica promoveu mudanças no microhábitat e essa mudança no microhábitat selecionou características morfológicas nos indivíduos mais aptas àquela nova condição, mostrando que mesmo em invertebrados, né, essa mudança evolutiva pode não ser tão demorada quanto a gente imagina, né? E ainda tem outra coisa, né? Ilhas não necessariamente precisam ser ilhas, literalmente, né? Então, por exemplo, qualquer ambiente isolado pode funcionar como uma ilha. Então, por exemplo, uma floresta separada por uma área aberta. São ilhas de floresta, né? Ou essas savanas isoladas por áreas fechadas, por exemplo. Savanas amazônicas são ambientes abertos no meio da Amazônia.
Os brejos de altitude são ambientes de floresta isolados, né, por uma matriz de caatinga, né, podem funcionar como uma ilha para muitas espécies, né. Lagos em topo de montanha, plantas num ambiente com pouca vegetação, né, plantas que eu digo árvores, né. Então, uma espécie que não voa, isso pode funcionar como uma ilha para ela, né. Árvores numa savana, né, hospedeiros para os parasitas. Então, ilhas não são simplesmente ilhas, são ambientes isolados, né, ou chamados de hábitats ilhas. Okay? Então, o assunto da aula de hoje, basicamente, é uma teoria, né, que foi condensada num livro, né, na década de 60. Na verdade, ela é fruto de vários estudos desses dois caras aí, né, do Robert MacArthur, né, e do Edward Wilson. Vocês já ouviram falar desse Robert MacArthur, né? Com certeza, do Wilson também provavelmente, né? Esse aqui ainda está vivo, né? Esse aqui morreu na década de 60, morreu muito novo, né? Então eles reuniram nesse livro, né, diversos estudos que eles iam fazendo sobre o assunto. Então, intitulado A Teoria da Biogeografia de Ilhas. Okay? Então nós vamos falar rapidamente, né, algumas dos estudos que eles fizeram que entraram dentro dessa teoria que compôs esse livro, né. Então a primeira coisa que eles falaram nesses estudos é a chamada relação espécie-área, né. Basicamente essa é uma hipótese que diz que a quantidade de espécies tem uma relação positiva com a área da ilha. Ou seja, ilhas maiores têm uma tendência de suportar mais espécies que ilhas menores. E essa relação seria uma relação linear, né? Onde eles inventaram isso? Eles não inventaram. Basicamente, eles amostraram ilhas com diversos tamanhos, né? Essa aqui é a área, no eixo X, e número de espécies de pássaro, né? Se vocês olharem aqui, cada bolinha dessa é uma ilha. Então, eles diziam, quanto maior a ilha, mais espécies essa ilha abrigava. Então, se a gente fizer uma regressão com essas duas variáveis, a gente vai encontrar uma reta positiva crescente aqui, ok? Então, outro exemplo também com passarinho, área no eixo X, agora no Oceano Índico, aqui número de espécies de passarinho, olha a reta da regressão. Aumenta a área, aumenta o número de espécies. Agora com espécies de formiga, agora em Moluca e Melané, aumenta a área, aumenta o número de espécies de formiga. Bom, se essa relação é uma relação linear, né, você pode calcular a inclinação dessa reta. Você pode calcular, em outras palavras, a intensidade com que você aumenta a área, e esse aumento de área é refletido no aumento de espécies. Okay? Basicamente calculando aquele valor de Z, que é o valor do coeficiente angular da reta. Né? Então, é uma coisa matemática, uma equação de primeiro grau, né? A gente aprende na primeira, quarta série, isso, talvez na quarta série, né? A calcular essa inclinação da reta. Então, não vou entrar em muitos detalhes, mas essa inclinação ela é calculada pelo número de espécies, né? Vai ser igual ao valor da constante, né? Que vai variar entre táxons e de lugar para lugar, né? A seria a área da ilha e o Z seria a inclinação, né? Seria o que determinaria a intensidade com que você aumenta a área e, consequentemente, aumenta o número de espécies. Então ele conseguiu calcular esse valor, né? Não precisa se preocupar muito com essas, né? Com essa equaçãozinha, mas ele conseguiu calcular essa inclinação, né? Essa relação espécie-área, né? Para várias ilhas, para vários lugares, para vários grupos de espécies, e viu que variava entre esses valores aqui, 0,24 e 0,33, ok? Basicamente isolando, né? Você consegue isolar o valor de Z, né? Bota log de um lado e log de outro, né? Retira o valor de Z, resolve a equação, você consegue calcular. Então, está aqui calculado para vários lugares, vários grupos animais ou vegetais e o valor de Z. Então, o que é importante? O que significa esse valor de Z? Basicamente, valores maiores de Z, eles indicam maior diversidade topográfica, né? Ou ilhas onde tem maior substituição de espécies, né?
Basicamente são ilhas mais heterogêneas, ilhas dentro de ilhas, como se fosse isso. Valores mais baixos de Z, né, seriam ilhas onde você tem menos substituição de espécies. O que é essa substituição de espécies? Tem o continente e tem a ilha. As espécies do continente migram e colonizam as ilhas. Então, valores mais baixos, né, permitiriam menor substituição de espécies. Seriam ilhas mais homogêneas, né? Elas suportariam menos espécies por ter uma variação topográfica menor, né? Ilhas com valor de Z maior implicariam ilhas mais heterogêneas que poderiam abrigar espécies com atributos diferentes e, consequentemente, mais espécies. Ok? Então, na verdade, a área ela opera indiretamente no incremento da diversidade. Na verdade, aumenta a área, você aumenta a probabilidade de que você tenha ambientes mais diferentes naquela área maior. Então, ambientes diferentes implicam nichos diferentes que podem ser ocupados por espécies com atributos diferentes. Ok? Então, a partir da relação especial, nós vamos iniciar, né, a teoria do equilíbrio da biogeografia de ilhas. Então, basicamente, essa teoria ela tenta explicar como que funcionam as taxas de imigração, de extinção, de acordo com condições diferentes dessas ilhas. Essas ilhas podem ser mais próximas, mais distantes, podem ser maiores ou podem ser menores. Como é que funcionariam essas taxas de imigração e de extinção em ilhas em condições diferentes? Então, para vocês entenderem com mais facilidade, né, nós vamos gradualmente nessa teoria, nesse modelo, né, nós vamos introduzindo as variáveis uma de cada vez. Então, a gente vai entendendo gradualmente como funciona o modelo e vai aumentando a complexidade dele, ok? Então, imagine o seguinte, no início, uma ilha se formou próximo ao oceano. Não tem espécie nenhuma. Então, assim, vocês imaginariam que no início a gente deva ter mais imigração ou menos imigração? Não tem espécie nenhuma. Qualquer espécie que conseguir migrar do continente para a ilha é uma espécie a mais na ilha. Vejam que é imigração de espécies, não de indivíduos, ok? Então, qualquer indivíduo que migrar para a ilha é uma espécie a mais lá, no início. Então, nós temos, no início, uma taxa de migração maior. Porque qualquer indivíduo que for para a ilha é uma espécie a mais. De acordo com que aumenta o número de espécies na ilha, migrou um indivíduo, migrou dois, migrou três, vai aumentando, né? Não vai parar nunca essa migração de indivíduos. Só que a taxa de imigração vai diminuindo. Por quê? Migrou um indivíduo, uma espécie a mais na ilha. Migrou outro, outra espécie a mais. Migrou outro, outra espécie. Migrou outro, já tem essa espécie. Então, migrou um indivíduo, mas não vai aumentar o número de espécies da ilha. Ou seja, a taxa de migração vai ficar menor. Até que vai chegar um momento que a taxa vai chegar a zero. Ou seja, pode continuar migrando qualquer indivíduo para a ilha que não vai aumentar o número de espécies daquela ilha. Porque todas as espécies que existem no continente já foram para a ilha. Ou seja, o número de espécies da ilha já vai estar igual ao número de espécies do pool de espécies, né, da fonte de espécies que é o continente. Então, ok? Deixa eu ver se tem um gráfico. Bom, então, vou mostrar só imigração. Ok? Então, nós temos aqui no eixo X número de espécies, no eixo Y a taxa. Então, no início, quando não tem nenhuma espécie na ilha, a taxa de imigração ela é a mais alta possível. De acordo com que o número de espécies vai aumentando gradualmente, com que os indivíduos vão indo para a ilha, a taxa de imigração vai diminuindo. Até chegar a zero. Quando chega a zero, quer dizer o quê? Quer dizer que não tem mais espécies no pool de espécies do continente para chegar na ilha. Todas já chegaram. Ok? Então a primeira coisa que a gente vê no modelo é a imigração. Como que a imigração se comporta de acordo com que aumenta o número de espécies. Bom, agora vamos botar uma outra variável no modelo, para dificultar um pouquinho, né? O que acontece numa ilha se começar a aumentar muito o número de espécies? Vocês viram nos exemplos no início da aula, tem muitos estudos com competição interespecífica. Só tem uma espécie,
Ela não tem com quem competir. Se tem duas, começa a existir a possibilidade de existir a competição se elas usarem os mesmos recursos. Se entra mais espécies, aumenta mais a probabilidade. Ou seja, quanto mais espécies tiver no lugar, maior tem uma tendência a aumentar a possibilidade de ter competição interespecífica, consequentemente exclusão competitiva, e aumentar a taxa de extinção. Ou seja, de acordo com que aumenta o número de espécies na ilha, você tem uma tendência a aumentar a extinção. Ok? Então vamos lá. No início está aqui o número de espécies, está aqui a taxa. Então no início você tem a migração máxima, né? Qualquer indivíduo que for para a ilha é uma espécie a mais na ilha. Extinção é zero, não tem ninguém, só tem uma. Começa a aumentar aqui o número de espécies, começa a aumentar o número de espécies, diminuindo a migração, né? Naturalmente começa a aumentar a taxa de extinção. Então, a taxa de extinção tem uma relação direta com o aumento do número de espécies. Ok? No momento em que a imigração se iguala à extinção, quer dizer, no momento que a ilha atinge a gente diz que atingiu o equilíbrio, quer dizer, quando a taxa de migração se iguala à taxa de extinção. Ok? Então essa figura aqui ilustra, né, a teoria do equilíbrio da densidade de espécies nas ilhas. Ok? Então no equilíbrio, né, imigração vai ser basicamente igual à extinção. Ok? Bom, isso quer dizer que depois que a imigração igualou a extinção, as espécies vão deixar de migrar para a ilha? De jeito nenhum. Os indivíduos vão continuar indo para a ilha, né? Só que aumenta uma espécie na ilha e diminui. Quer dizer, aumenta a imigração e também aumenta a extinção. Então, um equivale ao outro. Ou seja, nesse momento, né, o número de espécies não deve mudar mais, mas a composição de espécies muda continuamente, porque vão continuar migrando indivíduos. Isso teoricamente faz com que aumente a migração. Só que aumenta a extinção também. Então, as taxas de migração e de extinção, uma vai compensar a outra. Então, a partir desse momento que atinge o equilíbrio, a composição de espécies vai mudar, porque vai continuar indo indivíduo, mas o número de espécies tende a não mudar mais. Ok? Bom, vamos agora inserir mais alguns modelos, algumas variáveis desse modelo. Né? Até agora a gente não falou em distância de ilha, não falou em nada além disso. Então vamos pensar, será que tem alguma variação? Como será que comporta a imigração ou a extinção de acordo com a distância dessa ilha à fonte de espécies, ou seja, a distância dessa ilha ao continente? Então, o que eles mostraram? De maneira geral, né, quanto mais distante a ilha, mais difícil as espécies têm para chegar lá. Simplesmente porque a dispersão tende a diminuir de acordo com a distância. Né? Quanto mais distante a ilha, você costuma ter menos espécies. Vamos pensar aqui, quantas espécies será que tem numa ilha muito próxima aqui do litoral? Né? Vamos pensar lá em São Paulo, de Alcatraz, né? Uma ilha bem próxima. Eu não sei quantas tem, mas se bobear, deve ter quase as mesmas espécies que ocorrem na Mata Atlântica lá do estado de São Paulo, do litoral, lá de Ubatuba. Porque é muito perto, Né? Agora, quantas espécies será que existem em Fernando de Noronha, que é uma ilha a mais de 400 quilômetros de distância daqui da costa? Né? Certamente isso varia com o grupo taxonômico, porque cada grupo taxonômico tem uma capacidade de dispersão, mas de alguns grupos tem pouquíssimas espécies ou até às vezes nenhuma espécie. Por exemplo, mamífero, não tem nenhum mamífero na ilha nativo. Tinha um mamífero antigamente, não tem mais. Né? Anfíbios, nenhum anfíbio. Répteis, tem 2 espécies de répteis. Aves, a ave tem um monte, porque a ave tem uma capacidade de dispersão muito maior do que outros organismos. Então, mas de maneira geral, tem muito menos espécies numa ilha, porque ela é mais distante, né, as ilhas mais distantes em relação a ilhas mais próximas. Ou seja, a imigração tende a diminuir de acordo com que você aumenta a distância da fonte de espécies. Né? Então essas figuras aqui foram de onde eles tiraram essa história do porquê a
a dispersão diminui com a distância, né? Isso não foi também na cabeça deles, né? Que a distância do ponto de origem, né? Distância da fonte de sementes, né? Altitude. Então, para diversos grupos taxonômicos, para bactérias, para número de sementes, para mosquitos. Então, assim, você aumenta a distância, você diminui a quantidade de ou de mosquitos, ou de sementes, ou de bactérias, né? Ou de insetos. Ou seja, quanto mais distante, mais difícil das espécies que estão migrando atingirem aquele ambiente mais distante, ou seja, aquela ilha. E daí que vem essa ideia, né? Então, nós basicamente, essa figura aqui é aquela mesma que eu mostrei anteriormente, que só tinha a imigração e a extinção, que está o número de espécies no eixo X e a taxa no eixo Y, né? Mas agora nós temos uma variável a mais, nós temos uma variável ilhas mais próximas e ilhas mais distantes. Então a imigração ela tende a ser maior em ilhas mais próximas ou distantes. Ilhas mais próximas podem chegar mais indivíduos, consequentemente mais espécies. Então inicialmente tem maior imigração em ilhas mais próximas. Ilhas mais distantes você tende a ter menor taxa de imigração. Né? A extinção será que muda de acordo com o tamanho da ilha? Será que muda? Certamente sim. Por quê? Né? Ilhas com mais espécies tendem a ter mais extinção. Ilhas com menos espécies tendem a ter menos extinção. Então, como é que seria o equilíbrio de uma ilha, né, mais distante ou uma ilha mais próxima? Uma ilha, aqui está o número de espécies, aqui está a taxa. Então, uma ilha mais distante, ela atingiria o equilíbrio com menos espécies do que uma ilha mais próxima. Uma ilha mais próxima, ela atingiria o equilíbrio, né? O equilíbrio é quando a extinção se iguala à imigração. Então, uma ilha mais próximas, ela atingiria o equilíbrio com mais espécies. Ok? Então, até agora nós já temos no modelo taxas de imigração e extinção para ilhas mais próximas e para ilhas mais distantes. Né? Bom, e aí? Qual outra variável que nós podemos inserir nesse modelo? Né? Extinção, talvez ela não deve ser tão afetada pela distância. Ela é afetada pelo número de espécies que está dentro da ilha. Né? Mas ela pode ser afetada por uma outra variável, muito importante. Né? Tamanho da ilha. Será que ilhas maiores podem ter mais ou menos extinção, ou ilhas menores? Né? Na verdade, ilhas maiores podem abrigar mais espécies. Ilhas menores podem abrigar menos espécies também. Né? Bom, ilhas menores, né, nós temos menos possibilidades dentro dessas ilhas, né, suportariam populações menores, né, ilhas menores. Por quê? Porque a taxa de extinção, né, pode ter uma influência muito grande, né, pode ser muito influenciada pelo tamanho da ilha. Né? Então, por isso, né, ilhas maiores vão atingir o equilíbrio com mais espécies e ilhas menores devem atingir um equilíbrio com menos espécies. Então vamos ver como ficaria o modelo, né, a gente inserindo, né, taxa de migração, ilhas próximas, ilhas distantes, né, ilhas pequenas, ilhas menores. Né. Então, de acordo com que você aumenta o número de espécies, a gente espera que a extinção aumente mais numa ilha menor ou uma ilha maior. Então, numa ilha menor, a taxa de extinção ela cresce mais rapidamente do que numa ilha maior. Numa ilha maior, a taxa de extinção ela tende a crescer mais lentamente. Então vamos pensar nos extremos. Que tipo de ilha vai atingir o equilíbrio com mais e com menos espécies? A ilha que mais vai ter espécies vai ser que tipo de ilha? Mais distante, mais longe, menor ou maior? Ou o oposto, que tipo de ilha vai atingir o equilíbrio com mais espécies? Ilha grande, pequena, próxima ou distante? Vamos olhar aqui, né? Aqui é o número de espécies. Quanto mais para a esquerda tem menos espécies, quanto mais para a direita mais espécies. Essa ilha aqui, ó, é a ilha que atingiu o equilíbrio com mais espécies. Né? Essa aqui é a que atingiu com menos espécies. Então, a que atingiu com mais espécies é uma ilha grande,
próxima. Faz sentido? E a que atingiu o equilíbrio com menos espécies é uma ilha distante e pequena, ok? Então, basicamente, essa figura aqui, ela resume a teoria do equilíbrio da biogeografia de ilhas. Então, se algum dia vocês forem fazer alguma prova, né, alguém perguntar para você, né, descreva a teoria do equilíbrio da biogeografia de ilhas. Como vocês vão fazer isso? Né? A maneira mais simples de a gente entender e memorizar isso é pensar nos extremos. Que tipo de ilha vai ter mais espécies? Ilha menor, ilha maior, ilha mais próxima, ilha mais distante. A partir disso, desses extremos, que são bastante simples e intuitivos, né? Ilha menor, mais distante, é para ter menos espécies. Ilha mais próxima e maior, é para ter mais espécies. Então, a partir desses extremos, a gente facilmente consegue desenhar essa figura. Número de espécies, a taxa de migração, né? É maior ali na próxima, menor em ilha distante. Extinção, ela é maior em ilha pequena, menor em ilha grande. Então, basicamente, descrevendo esse gráfico, a gente descreve a teoria do equilíbrio da biogeografia de ilhas, né? Então, qual a importância disso? Os caras fizeram um negócio grandioso, falaram um monte de coisa para ilhas, ambientes tão assim singulares, mas de jeito nenhum. Na verdade, isso tem muita implicação para muita coisa. Por quê? Porque ilhas não são necessariamente só ilhas. Ilhas podem se referir a qualquer tipo de ambiente com algum isolamento. Então, muitos ambientes que podem ser naturalmente isolados podem se comportar como ilhas, né? Imaginem as implicações disso para a conservação. Então, imaginem que os ambientes naturais estão fragmentados antropicamente. A gente está fragmentando esses ambientes. Então, o que está sobrando na natureza pode estar funcionando como uma ilha, né? Quer dizer, as unidades de conservação ou as áreas que não foram destruídas podem estar funcionando como ambientes isolados ou como ilhas. Então, a gente sabendo como as espécies se comportam nessas ilhas, ilhas mais próximas, ilhas mais distantes, ilhas maiores, ilhas menores, a gente pode ter uma ideia como que os táxons vão se comportar em fragmentos maiores, em fragmentos menores, em fragmentos mais próximos ou fragmentos mais distantes. Então isso tem uma grande implicação para a biologia da conservação. Ok? Então, quando nós vamos criar reservas, né, nós temos que saber muito bem delinear, desenhar, escolher o tipo de ambiente que a gente quer para uma reserva. Será que é melhor um ambiente mais isolado, menos isolado, um ambiente maior, um ambiente menor, um ambiente que abrigue uma variedade maior de microambientes? Lembre-se da relação espécie-área. Então, tem uma integração tremenda com a biologia da conservação. Então, só um exemplo de ambientes como eles são fragmentados hoje em dia, né? Como existem locais completamente ilhados, populações que habitam nesses ambientes que estão totalmente ilhadas. Elas podem estar se comportando segundo essa teoria do equilíbrio da biogeografia de ilhas. Ok? Bom, então existem umas regrinhas de se criar reservas, né, de que tipo seria um ideal de reserva, que vem totalmente dessa teoria. Né? Seria o que? Melhor, pior? Né? Ilha maior, né, ou ilha menor? Ilhas mais isoladas ou menos isoladas? Ambientes mais isolados ou menos isolados? Ambientes mais distantes entre si ou menos distantes, mais próximos, né? Lembra que quanto mais próximo, maior a chance de ter migração e menor a extinção, né? Então, vejam que as taxas de migração e de extinção são essenciais para a gente determinar e escolher uma reserva, ok? Então, por isso a gente sabe que hoje é importante, ao se criar reserva, priorizar reservas maiores, por causa da relação especiária, né? Outra coisa, reservas, quanto menos isoladas, melhor. Por quê? Você aumenta a taxa de imigração. Outra coisa de relação especiária, né? Você tem mais extinção em algum tipo de reserva, né? Ilha menor você tem mais extinção, ilha maior tem mais extinção. Ou seja, é melhor que seja uma ilha maior, uma unidade de conservação maior, e assim por diante. Ok?
E aí, será que isso vale mesmo, né? Então, existem hoje diversos, né, ambientes naturais que comprovam diversos aspectos, né, dessa teoria. Por exemplo, lá em Krakatau. Krakatau é uma ilha oceânica que foi acometido por uma erupção de um vulcão em 1883, por 3 meses. Basicamente, toda a fauna e flora foi exterminada, né, durante essa erupção. Mas rapidamente, populações advindas de Java e de Sumatra, que são as áreas continentais mais próximas, começaram a colonizar, né, a ilha de Krakatau. Então, e os pesquisadores acompanharam todo esse processo. Então, mais ou menos em 1921, né, mais ou menos, né, ou seja, perto de 40 anos depois, né, o número de espécies que ocorriam em Krakatau já tinha atingido um número de espécies parecido a número de espécies de ilhas da região com tamanho parecido, né. Detalhe, depois disso, das 21 em diante, né, o número de espécies tinha se estabilizado, né, e não mudado radicalmente. Mas a composição de espécies foi mudando ao longo desse tempo. Então, o que eles disseram? Que em 1921, mais ou menos, a riqueza atingiu o equilíbrio. Quer dizer, a taxa de extinção se igualou à taxa de imigração. Só que após isso, as espécies continuam migrando, os indivíduos continuam migrando para aquele ambiente. Só que já está em equilíbrio, ou seja, a composição pode até mudar. Entra uma espécie, sai outra. Entra uma espécie, sai outra. Né? Mas a número de espécies não mudou após 1921, após o chamado equilíbrio da densidade de espécies. Ok? Só para a gente finalizar, né, tem uma série de outros estudos que a gente pode fazer nesse tipo de ambiente. Né? Como nós temos ambientes isolados ou ilhas com mais ou com menos espécies, uma coisa muito também estudada nesse tipo de ambiente são como que as espécies se comportam na presença ou na ausência de potenciais competidores. Né? Então daí vem o que a gente chama de liberação ecológica. Né? Pesquisadores estudando ilhas, inicialmente ilhas oceânicas, eles viram que o número de espécies variava de acordo com o tamanho da ilha. Né? E eles viam que muitas vezes as espécies podiam se comportar de maneira diferente nesses ambientes. Então, a primeira coisa que eles viram é que ilhas menores, né, menores tinham menos espécies, né, mas acontecia uma coisa que eles chamaram de compensação da densidade. Né? Existiam menos espécies, mas as espécies que ocorriam ali ocorriam em maiores densidades. Né? Ou seja, tem menos espécies, consequentemente menos potenciais competidores, pode ter mais recursos, porque tem menos espécies para competir com aquele recurso. Isso pode possibilitar um aumento populacional das espécies que estão naquela ilha. Então o nome disso é compensação da densidade, que é basicamente o aumento da densidade em alguns ambientes insulares, né, em resposta a uma diminuição da quantidade de potenciais competidores. Isso gera um aumento da quantidade de recurso e pode fazer com que as espécies que ocorrem naquele local aumentem a sua densidade. Então é compensação da densidade, ou density compensation, o termo em inglês. Okay? Só que além das espécies serem mais abundantes, eles começaram a perceber outra coisa que também podia acontecer nesses ambientes. Que além das espécies serem mais abundantes, existiam várias porções do ambiente, do nicho, que não estavam sendo usadas. Simplesmente porque nem todas as espécies do continente conseguem chegar num ambiente isolado. Então tinham espécies que começavam a expandir os seus nichos nessas áreas continentais, nessas áreas isoladas, nas ilhas. Então o nome disso que eles chamaram, deram o nome de expansão de hábitat ou de expansão de nicho. Por exemplo, no continente tinha uma espécie que comia cupim e uma espécie que comia formiga. E lá na ilha, só uma espécie conseguiu ir para lá, um bicho que comia cupim. Só que não tinha ninguém comendo formiga lá na ilha. Então ele começou a comer formiga também na ilha. A espécie que chegou na ilha teve mais opções de ocupação do ambiente
seja no hábitat ou no alimento, no nicho, né, vamos dizer assim, né? Então ela pôde expandir o hábitat ou expandir o nicho. Então o nome disso é expansão de nicho ou expansão de hábitat, ok? Quando a gente observa essas duas coisas ao mesmo tempo, observa o aumento da densidade e a expansão de nicho, a gente chama disso de liberação ecológica, ou em inglês, né, o termo é ecological release, ok? Então, se essa hipótese for verdadeira, se a liberação ecológica ocorrer no ambiente, né, ela proporciona uma evidência de que as interações locais, a competição, ela é muito importante na determinação do padrão que a gente está observando. Por quê? Se os bichos ficam mais abundantes porque não tem um competidor, ou se as espécies, não precisa falar de bicho, né, pode ser com planta também, se as espécies começam a usar porções diferentes do nicho, simplesmente porque essa porção não está sendo ocupada por outra espécie, é porque a competição estava limitando o uso do ambiente na área continental. Ou seja, a competição estava determinando isso no ambiente onde tinham mais espécies. Mas no ambiente onde não tem essas espécies, né, elas poderiam expandir o nicho ou expandir a sua abundância, né, ficarem mais abundantes. Então, o nome disso é liberação ecológica. Então, essa hipótese, eu pessoalmente acho muito legal, né, muito interessante, que me levou, inclusive, a fazer meu doutorado com isso. Então, meu doutorado foi, basicamente, eu usei um modelo, que não é um modelo de ilhas continentais e oceânicas, né, mas um modelo todo no continente, para testar essa liberação ecológica, né, ecological release, em taxocenoses de lagartos em savanas neotropicais. Basicamente, eu usei áreas de cerrado no Brasil Central e áreas de isolados de cerrado na Amazônia, né? A gente chama de savanas amazônicas, que são basicamente isolados de cerrado. O cerrado, antigamente, né, ele era muito maior do que ele é hoje em dia, né? O planeta era muito mais seco, então o cerrado ele se estendia desde o Brasil Central até as Guianas. A Amazônia era restrita a pequenas manchas isoladas. De acordo com o que o clima foi mudando, foi ficando mais quente e úmido, mais úmido, a floresta foi expandindo, né? Hoje em dia a Amazônia é esse gigante que tem ali, né, na região norte, centro-oeste até um pouco. O cerrado é restrito ao Brasil Central, mas ficaram diversos isolados desse cerrado no meio do caminho, que são as chamadas savanas amazônicas. As espécies que ocorrem nesses isolados, muitas delas são espécies de cerrado, ou hoje em dia, devido ao tempo de isolamento, já são espécies diferentes, mas são aparentadas às espécies de cerrado. Né? Então eu mostrei diversas comunidades de lagarto dessas ilhas de cerrado na Amazônia, e eu mostrei diversas comunidades de lagartos, né, no cerrado do Brasil Central para testar essa hipótese. Ok? Então não vou entrar em detalhes dos resultados, mas se tiverem interesse, o trabalho está publicado. Foi a principal coisa que eu fiz no meu doutorado. Publiquei em 2007, né? Esse foi meu orientador aqui no Brasil, né, chamado Guarino Colli, professor da UNB até hoje, né? E esse aqui é o professor Laurevich, né, que foi meu orientador do doutorado de sanduíche na época do doutorado. Essa foto é de 2004, na época do doutorado de sanduíche. Isso aqui é um pouquinho antes da pandemia. Eu fazia alguns anos que eu não os via. Esse era um colega meu que morava comigo lá em Oklahoma e é amigo meu até hoje. É herpetólogo também. E esse aqui é o Laurevich hoje, né? E a mulher dele, Janelle Caldwell. Ela trabalha com sapos e ele trabalha com répteis. Os dois estão aposentados, não moram mais em Oklahoma, onde foi essa foto aqui, eles moram lá no Arizona, né? Então, se vocês quiserem entender, eu encontrei que para a maior parte das espécies que eu trabalhei, a liberação ecológica não ocorre. Ou seja, a competição parece não ser muito importante, ou os recursos são abundantes, exceto para uma espécie, para Tropiduros, que é aquela lagartixinha que balança a cabeça que nós temos por aqui. Para essa espécie, ela não fica mais abundante, mas ela tende a expandir o nicho quando ela está convivendo com menos espécies. Ela tende a comer coisas diferentes, né? Aumentar a quantidade de variedades alimentares quando ela convive com menos espécies, mostrando que para esse bicho parece que
a liberação ecológica, né, ecological release, parece se aplicar, ok? Então, acho que é isso, né?